Eu sou a Rosilene Bispo da Paz, conhecida profissionalmente como Rose Paz. Nasci no município de Lusiânia, no estado do Goiás, mas me criei lá na Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília. Lá eu me criei com os meus pais e mais 5 irmãos. E de lá pra cá eu tive uma infância bem humilde. O meu pai, motorista, barbeiro nos finais de semana, e a minha mãe, costureira. Era a profissão que eu queria pra mim, mas todas as tardes, quando eu assistia a televisão preto e branco, Telefunk, eu sonhava em colorir aquelas pessoas. Como eu ia fazer isso? Não sei. Mas eu cresci com um sonho e eu queria algo que transformasse a minha vida. Eu queria sair daquele contexto de pobreza. E como todo adolescente, todo jovem que sai da infância e chega na adolescência, ele chega cheio de medos, cheio de dúvidas, querendo conquistar o mundo, mas ao mesmo tempo com muitas incertezas. E comigo não foi diferente. Eis que aos 18 anos eu percebo que estava grávida, isso mesmo, grávida do meu único filho. Daí o meu mundo desabou. Pensei, o que farei agora? E quando eu percebi que tinha ali uma criança e eu precisava criá-lo sozinha, eu precisava de uma estrutura. E foi o que eu fui buscar. Aqueles sonhos pausados eu tive que retomar, eu tive que trazer para a minha realidade. E quando ele estava com quase 2 anos, eu deixei ele com a minha mãe e fui embora para São Paulo. E finalmente então chegamos em São Paulo. Para mim, um desconhecido, uma cidade enorme, uma cidade grande, uma cidade fria onde eu não conhecia ninguém. E agora? O que fazer? Quem procurar? Aonde eu vou encontrar a solução para minha vida? Foi aí que eu aceitei um trabalho, na época produtora gráfica, numa revista chamada Viaje Bem, que era uma revista de bordo da VAS, mas sempre com o meu sonho de me tornar maquiadora na TV. Um dia eu fui procurar um curso de automaquiagem. Eu precisava primeiro aprender a me automaquiar para saber como chegar a ser profissional de uma televisão. E eu fui para o Senac e ali começou os meus sonhos a florescer novamente. Aqueles sonhos de adolescência que foram pausados na minha gravidez, eles continuam agora, onde eu pude conhecer profissionais que me direcionaram. E um dia lá no Senac, eu vi no mural deles que a Rede Record estava precisando de uma maquiadora. Foi então que eu ousadamente, abusadamente, peguei o papel e fui para lá. E fui recebida por um profissional chamado Plínio Peloso. E eu comecei e eu pedi o trabalho para ele. E ele me deu a vaga profissional para trabalhar às 4 da manhã com o Edir Macedo. De lá para cá, eu comecei a ter um direcionamento, eu comecei a ouvir profissionais que já estavam na área, eu comecei a enxergar um futuro na minha profissão. Lá na Record eu fiquei 11 anos, lá eu trabalhei com artistas como a Roberta Miranda, eu conheci muitos artistas como Ivete Sangalo no começo da carreira dela, quando ela estava na transição de Banda Eva para a carreira solo, o início da dupla Zezé de Camargo. Eu fiz parte desse hall de profissionais que estavam com esses artistas. E a minha vida foi deslanchando e eu fui dando o melhor para o meu filho que tinha ficado com a minha mãe, porque o meu filho ficou em Brasília. De lá para cá eu fui estudando, procurando o melhor para mim, para minha carreira e para o meu filho. Mas eu não imaginava que o pior poderia acontecer. Nesse período a minha mãe faleceu e aí sim eu precisei levá-lo para São Paulo sem muita estrutura familiar. E eu queria isso para minha vida. Eu queria que ele tivesse uma casa, que ele fosse acolhido da melhor forma possível. Então eu não deixei de estudar, eu fui atrás ainda mais dos meus sonhos, foi quando eu entrei na Globo. Lá eu pude trabalhar no jornalismo, eu comecei a entrar no mundo dos jornalistas, eu atendi profissionais como Heródoto Barbeiro, vi o começo do William Bonner, da Fátima Bernardes, Sandra Nemberg. E como maquiadora ali eu tinha sonhos de me tornar uma mãe cada dia melhor, uma profissional bem-sucedida. E eu comecei a viajar. Foi quando eu aceitei um convite da cantora Roberta Miranda para fazer parte da equipe dela. E com ela eu viajei o Brasil inteiro, eu viajei para fora do país, eu fui para a África, para vários países na África com ela. Eu conheço Portugal, tudo com esses artistas. Então o que eu quero dizer para vocês é que não desista dos seus sonhos. Você pode pausá-lo, mas você não pode deixá-lo de lado. Ainda em São Paulo, eu fui trabalhar na Rede TV, no início da Rede TV. E
como qualquer mulher apaixonada, eu segui para Porto Alegre atrás de um novo amor e resolvi novamente reiniciar minha carreira num outro estado, numa outra cidade, dessa vez em Porto Alegre. Eu fui para o desconhecido, um estado maravilhoso que eu amo, mas cheguei no inverno em Porto Alegre, uma cidade fria, uma cidade úmida, onde as pessoas são muito bairristas e não me recebeu tão bem assim, mas eu precisava continuar a minha vida profissional. E lá em Porto Alegre, com medos do recomeço, a gente recomeçando a vida em família, com um novo companheiro, eu enfrentei vários problemas. Um deles já foi na minha vida profissional, mas eu não desisti dos meus sonhos, eu continuei indo atrás deles, continuei em busca daquilo que me trazia prazer, que é a minha profissão. Então foi quando eu recebi um convite para trabalhar numa rede de salões lá em Porto Alegre chamada de Hugo Beauty. Eu fui trabalhar lá por 5 anos, trabalhei lá por 5 anos e aceitei no meio desse desafio uma proposta do Senac de ser professora de maquiagem. Lá eu pude formar novos profissionais, colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido lá atrás em São Paulo e foi maravilhoso. Foi uma nova etapa da minha vida, onde eu pude perceber que eu tinha muito para dar e sempre indo atrás dos meus sonhos, de estudar, de me qualificar enquanto profissional. Num dado momento da minha vida pessoal, eu resolvi me separar da pessoa que eu havia me apaixonado lá em São Paulo. E mais uma vez eu tinha que recomeçar. Chegando em Brasília no dia 4 de julho de 2007 para recomeçar, eu comecei a perceber a cidade, a perceber que a minha vida profissional como maquiadora talvez não fosse tão bem sucedida, uma vez que aqui tem muito mais salões de beleza e eu vinha de uma experiência de televisão. Mas mesmo assim eu fui trabalhar numa rede de salão aqui de Brasília famosa, que é de um profissional que eu gosto muito, chamado Hélio Nakanishi. E lá eu pude perceber outros profissionais, a vivência do dia a dia. Eu percebi que faltava aqui um profissional design de sobrancelha qualificado, especializado, e eu peguei esse nicho de mercado. Eu abracei a oportunidade com unhas e dentes e vi aí uma oportunidade de ter um negócio especializado em design de sobrancelha, um profissional diferenciado no mercado. Então eu creio que eu fui a pioneira nesse sentido aqui em Brasília. E hoje eu tenho meu espaço aqui no final da Asa Norte, com atendimentos exclusivos em design de sobrancelha. Tem clientes que nem sabem ou nem percebem que eu também sou uma maquiadora, porque ela tem uma referência da minha pessoa, da Rose Paz, como uma profissional qualificada, séria de design de sobrancelha. E nesse percurso eu ainda aceitei uma proposta de fazer parte da equipe de uma presidenciável. Então eu era design de sobrancelha num período, maquiadora da presidência no outro, e foi um desafio muito grande, porque eu tinha que ser 3 pessoas ao mesmo tempo. Uma empreendedora, mãe e uma maquiadora de uma pessoa que demandava, que cobrava a minha presença. Mas eu não desisti, não foi fácil, mas eu insisti, eu persisti e eu resisto até agora. E hoje, olhar para tudo isso aqui e ver que eu consegui ter um espaço com qualidade, com conforto, onde eu posso atender a minha cliente com exclusividade. Eu que fui tão desacreditada no início, porque muita gente dizia que design de sobrancelha não leva ninguém a nada, que em Brasília o que dá dinheiro é ser servidor público. Eu insisti e persisti nessa profissão e hoje eu vejo isso aqui como uma realização de um sonho. Então, aos quase 50, com muitos cursos, muitos conhecimentos, eu tive que esvaziar a xícara. Isso mesmo, esvaziar a xícara, sair do quadradinho e ir atrás de novos profissionais que também com estudo, com investimento, tinham o melhor para me dar. Eu fui para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para Porto Alegre novamente, eu fui para Belo Horizonte para poder beber de novas fontes, para expandir novos horizontes, para trazer para cliente o melhor. Eu fui aprender visagismo, eu fui aprender desenho, eu fui aprender novas técnicas, porque tem sempre alguém estudando mais do que você, não se engane.
Por isso você tem que ser qualificado, você tem que investir mesmo em você, para poder ser reconhecido não só no meio onde você está, mas ser reconhecido no Brasil e quem sabe internacionalmente. Bom, então é isso. Aqui eu falei da minha vida profissional, da minha vida pessoal e eu espero ter contribuído com você de alguma maneira. E a partir de agora eu aguardo você nos nossos canais oficiais para poder trocarmos experiências, para ouvir vocês, para poder falar mais da minha vida profissional. Espero ter contribuído. É isso. Tchau, tchau.